Deus tem confiado, Deus tem abençoado. E todo batismo tem uma galerinha do Up que está batizando. Então, aos pouquinhos a galera vai batizando, batiza muito do Start, né? Enfim. Mas a gente está muito feliz, a gente está muito feliz. Se você ainda não é batizado, se você já tomou sua decisão com Cristo Jesus, às vezes você ainda mora com seus pais, você precisa trocar uma ideia com eles, conversa com eles, tome essa decisão de batismo, porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar por você declarar publicamente que você é de Jesus. Amém? Se você está com a sua Bíblia aí, abre em João, capítulo 13. João, capítulo 13. Se você não está com a sua Bíblia, pega o seu celular, mas não abre o WhatsApp nem o Instagram. Abre o aplicativo da Bíblia. Se você não tem o aplicativo da Bíblia do celular, misericórdia. Eu vou orar para Deus queimar seu celular. Não, vou orar não. Coloca o aplicativo da Bíblia lá. Tá bom? E acompanha a leitura. João capítulo 13. Você vai pôr, Raíssa? Sim? Versículo 1. Um pouco... Sim ou não? Eu não consigo ver. João capítulo 13, versículo 1. Isso, obrigado. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Isso aqui é o esquenta da crucificação, gente. É o esquenta da crucificação. Então, Jesus sabe o que ele vai passar, e ele tem algumas coisas que ele cumpre nesses últimos dias. É bem legal você estudar a semana da Páscoa, ali, a semana da crucificação, o que acontece. E aqui é o lava-pés, o que vai anteceder a ceia, enfim. E Jesus sabe que ele estava cumprindo aquilo que ele tinha que fazer. Ele tinha que deixar os últimos ensinamentos antes do momento da crucificação, do momento de pagar o preço. E ele deixa alguns ensinamentos aqui. Assim levantou-se, versículo 4, da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou fazendo a você, mas mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não lavar os pés, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e minha cabeça, já que tomar banho, né? Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então ele perguntou: Vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes se praticarem. Amém? Amém? Você teria coragem de tirar seu tênis e dar o seu pezinho para a pessoa que está do seu lado lavar nesse momento? Sim ou não? Teria coragem, Mateus? Esse pé 45. É 45, Mateus? 45. Eu quero que vocês imaginem essa cena. Às vezes você pensa: o tênisinho Nike e tal, os pezinhos. Você já tirou o teu tênis assim, você usou o dia inteiro? Teu pé fica bonitinho assim, ele fica branquinho, maciozinho assim. Aqueles pés que não fede, sabe? Tem umas meninas que tem umas rasteirinhas, bicho. Como que é o nome daquele negócio que é sapatinho? Aquele negócio que é meio assim, que é só meio assim. Cara, é uma sapatinha. Mano, aquilo fede. Aquilo é o fedor do enxofre. É o inferno aquilo lá, cara. Você tira assim, ó. Meninas, não vou perguntar se vocês têm chulé, não. Não vou fazer vocês envergonhar. Mas lá em casa, não, tô zoando.
Você não usa mais esse negócio aí. Se você pensa que às vezes você fica o dia inteiro lá com o seu tênis, aí tira, às vezes está um cheirinho mais ou menos, tal, mas o pé ainda está bonitinho. Talvez você não teria coragem de lavar o pé da pessoa que está do seu lado, o pé de alguém da sua família. Eu lembro quando eu era criança, tinha um dia, eu não sei porquê, minha mãe mandava eu colocar o pé dentro de uma bacia, colocava água quente, eu ficava com a água quente. Vocês fizeram isso já também? A mãe de vocês fizeram isso? Acho que era para matar os bichos, sei lá. Eu não sei, mas tinha que fazer isso. E era gostoso, né, gente? Vocês fizeram isso assim, dava uma relaxada, assim. Eu lembro que eu colocava água pelando, assim, você colocava... Já fez isso, assim, você colocava meio rápido, tirava, assim, até acostumar, assim, e tal. Mas eu quero que você imagine, na época de Jesus, 12 homens, que não tinha tênis pé, eles andavam possivelmente de uma sandália. E por que a tradição de lavar o pé? Porque era chão batido, andava por todo o local, e quando você chegava num lugar, uma casa, algo especial assim, para entrar naquele lugar, você precisava, pelo menos, não dá para tomar banho, mas por respeito pelo dono da casa, você precisava pelo menos lavar os seus pés. Então era uma tradição de mostrar que você estava limpo para entrar naquele local. Eu fico imaginando Jesus pegando 12 discípulos, que ele tinha intimidade, sim, estava na reta final. Acho que seria mais fácil se eu pedisse talvez para o Bernardo: Bernardo, lava meu pé aí. Você lavaria, Bernardo? Lavaria? Então vem aqui. Não, estou zoando. Mas seria mais fácil com alguém que você tem intimidade. Agora você pega alguém aleatório na vida e pede para lavar, é algo estranho. Mas Jesus chega para aqueles 12 e ele está preparando a sua última ceia e tem uma mensagem profunda. Tem uma mensagem profunda nesse texto. Esse texto ele traz o rei se tornando servo. Ele traz a ideia de que não existe ninguém maior no reino de Deus. No final desse texto ele fala: olha, o mensageiro não é menor que aquele que enviou a mensagem. Eu sendo mestre, eu sendo rei, eu sendo o Senhor, eu sendo Deus, eu estou aqui me colocando numa posição de lavar os pés. E eu tiro alguns ensinamentos. O tema dessa palavra é: tire sua capa, e é o primeiro ponto também. Tire sua capa. O versículo 4 diz que Jesus tira a sua capa e coloca uma toalha em sua cintura. Gente, eu não sei, eu já estudei a Bíblia, já procurei isso, mas eu nunca vi em nenhuma parte da Bíblia que Jesus deixou alguma herança para alguém. Você já viu isso? Ele deixou uma casa, ele deixou algum bem, ele deixou uma poupança, ele deixou uns bitcoins. Vocês já viram isso? Tem na Bíblia isso, gente? Não tem. Mas tem um texto que fala que na hora da crucificação de Jesus, os soldados lançaram sortes do que, gente? Vocês lembram? Das roupas de Jesus, da capa de Jesus. Os soldados lançam sorte da capa de Jesus. A capa de Jesus representa algo de valioso que ele tinha. Então ele tira aquilo que ele tem de valioso. Ele tira aquilo que talvez que cita na Bíblia, que era o que Jesus tinha de herança. Capa naquela época não era um negócio barato. Tecido não era um negócio barato. Não era você ir na Pernambucana, Riachuelo e comprar uma. Quero uma capa de Jesus. Isso era difícil. Então ele tira aquilo que ele tem de melhor e ele deixa de lado, para que ele se torne servo, para que ele se torne servo, para que ele deixe o ensinamento. Eu quero te perguntar: o que tem te impedido de servir a Deus? E às vezes servir a Deus é muito relativo, né? Eu sirvo a Deus, eu canto, eu oro, eu vou ao culto. Eu quero te colocar no prático: o que tem te impedido de servir as pessoas? Será que é teu orgulho? Será que é teu status? Será que é a sua zona de conforto? O que é a sua capa? O que é a sua capa? O que tem de valioso na sua vida que você precisa tirar para que você possa abençoar as pessoas? A capa talvez atrapalharia Jesus. Ele ia sentar, ele ia pegar o pé, a capa ia jogar, ia cair na água, ia virar o balde, ia fazer bagunça, não sei. Mas o texto ele é claro em falar que Jesus tirou a sua capa.
Às vezes você vem para o Jovens Up aqui, e você está com uma capa. Você está com um olhar, você está com uma performance, você já se prepara, você se arruma tudo bonitinho para chegar aqui, porque você sabe que as pessoas vão olhar para você, vão te julgar, vão te avaliar, e talvez isso na sua mente é o que acontece. E quero te falar, a maioria das pessoas não estão nem aí para você. Repita isso para a pessoa que está do seu lado. A maioria das pessoas não está nem aí para você. A gente cria um monte de loop, a gente cria um monte de história na nossa mente. O que os outros vão pensar de mim? Talvez eles não estão pensando nada. Esses dias eu vi um Instagram de um cara, um neurocientista, neuropsicólogo, alguma coisa. E ele começa a falar sobre isso. Ele fala, cara, as pessoas têm vergonha, mas geralmente as pessoas não estão nem aí. Ele vai no meio do shopping, ele dá um grito assim. Ah! Aí ele sai andando. E as pessoas olham e de repente sai andando também. Aí ele vai no meio de um parque, ele vira uma cambalhota e grita, eu sou livre! Aí alguém olha para eles assim, mas também não está nem aí. E segue a vida. A gente está tão preocupado com como está o perfil, como tá as reações, o que os outros vão pensar de mim, que a gente esquece de adorar a Deus. A gente está tão preocupado do que o outro vai ouvir minha voz, o que eles vão pensar. Tem gente que fica assim no louvor, ó, com vontade de pular, a perna fica assim, ó, aí dá um pulinho assim, e aí olha, vê se alguém olhou do lado. Aí dá outro, eu já senti isso, gente. Aí dá outro pulinho assim, aí já, olha quem está do lado. Aí tem alguém atrás, assim, o enviado de Satanás. Pronto, a pessoa congelou. Gente, você quer servir a Deus? Você quer servir as pessoas? Você precisa tirar sua capa. Você precisa mostrar que você é vulnerável. Sabe onde a gente mostra que a gente é vulnerável? Na intimidade. Você vai conhecer, você vai para um GA, talvez no primeiro dia, na primeira semana, na segunda semana, você não consiga abrir o seu coração. Mas o GA é para você abrir o coração, é para você ser vulnerável, é para você tirar a capa. Quando a gente vai para o musical de Natal, a gente passa lá 2 semanas, vendo todo dia a pessoa, convivendo, aí você conhece a pessoa. Você conhece o jeito que ela lida com os problemas, com as situações. Agora tem gente que deixa de ser abençoado. Tem gente que deixa de adorar a Deus, porque tem uma capa e não pode tirar essa capa de jeito nenhum, porque o que o outro pensa vale mais do que Deus pensa sobre você. Está entendendo o que eu estou falando? Aí você vem para uma programação no sábado, no domingo, eu não sei que programação, no acampamento, enfim, eu não sei. E aí você monta algo que não é você. O seu coração está gritando em adorar a Deus. Você está com desejo, mas você está paralisado. E Deus está olhando para você, filho, vai. Esquece quem está do lado. Davi volta de uma batalha, onde ele tinha recuperado a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um monumento que representava a presença de Deus naquele tempo. E ele volta dançando e pulando, louvando a Deus, igual você no último dia do acampamento. O último dia do acampamento é massa, não é, gente? É muito, todo mundo descabelado, ranhento, todo mundo cheio de sovaco. Não, estou zoando. Mas o último dia do acampamento, a chapinha já não funciona mais. O último dia do acampamento, você é quem você é. Você está na sua liberdade e à vontade. E Davi volta pulando e dançando e se alegrando na presença de Deus. E a esposa dele fala assim, bonitão, hein, senhor rei? O rei passando aí como um maluco dançando na frente dos outros. E Deus não se alegra com essa frase, com esse julgamento. Eu quero te falar que Deus se alegra com a sua verdade. Deus se alegra com a sua adoração. Tem tanta gente que está tão congelado, porque criou na sua mente, criou no seu coração, já uma capa, criou uma maneira de adorar e não consegue adorar verdadeiramente a Deus, não consegue servir a Deus, não consegue se relacionar, não consegue ser verdadeiro. Para você servir, você precisa tirar sua capa. Para você realmente ser abençoado, para você sentir a presença de Deus, você precisa tirar sua capa. Você precisa se despir daquilo que talvez traz a glória para você, mas em alguns momentos você não precisa estar usando. Segundo ponto,
você precisa enfrentar a oposição. Jesus tira a capa, ajoelha, começa a lavar o pé da galera, lavando lá. Adivinha quem que vai falar contra Jesus? Pedro. Será que precisa lavar? Será que precisa fazer isso? E Jesus é direto, ele fala: Pedro, se você não deixar eu lavar, você não está tendo parte comigo. Gente, na adoração a Deus, você vai ter oposição. Se você quiser servir a Deus, você vai ter oposição. Eu estava sentado essa semana, num raro momento de silêncio na minha casa, e eu tenho alguns jovens na minha mente, assim, que eles somem, assim, sabe? Eles foram arrebatados, infelizmente, pelo mundo. E eu estava pensando em algumas pessoas, em alguns nomes, e Deus foi trazendo no meu coração, eu estava num momento de oração, enfim, esses nomes. E Deus me deu claramente que alguns deles falaram assim: Felipe, eu vou em uma festa da faculdade. Felipe, eu não vou poder vir tais dias. Felipe, eu preciso ir nesse evento por causa da galera. E começou assim. Eu não estou falando, gente, que você vai ser o cara que vai ser radical com tudo, que você não vai se relacionar, que você não vai ter pelo menos um relacionamento de luz, de sal e luz. Mas existe muito engano, onde as pessoas não querem enfrentar a oposição. Onde, eu preciso ir naquela festa, porque faz parte do não sei o que, da formatura e de não sei o que lá. Cara, você não precisa, é uma escolha sua. Você não precisa participar. E Deus começou a me trazer ao coração e à memória alguns que eu amo muito, e que simplesmente não estão mais, porque eles foram abrindo pequenas concessões. Falar palavrão já não é tão problema assim. Esses dias eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Sempre tem uns infiltrados, tá? Que os caras mandam assim as coisas para mim. Aí, essa pessoa me mandou assim, ó, ele não estava espionando não, mas a gente ia marcar alguma coisa, e aí ele estava num grupo lá, e era sobre compromisso, assim, tipo, os caras não estão levando a sério o compromisso. Aí ele mandou uma mensagem que um menino mandou no grupo, porque alguém faltou futebol, faltou um churrasco, o cara se falou que ia ir e não foi. Aí ele encaminhou a mensagem do cara: a gente está dando problema aqui também. Cara, meu celular, eu fiquei com vergonha de ler a mensagem. Vocês são uns bandos de não sei o que lá, porque vocês combinam e não... O irmão em Cristo está no sábado, no Jovens Up. Gente, não dá. A palavra de Deus fala que não tem como sair água doce e água amarga da mesma fonte. Você precisa enfrentar a oposição. Você é crente, você é de Jesus. Se te chamarem de crente, de pastorzinho, na faculdade eles me chamavam de pastorzinho. Eles estavam profetizando sobre a minha vida, depois eu entendi isso. Mas eu me posicionei, depois eles me respeitaram. Agora tem gente querendo andar nos dois mundos. Pedro vai ficar chateado se eu lavar o pé dele. Não, se você quiser fazer parte da galera aqui, Pedrão, se você quiser viver aquilo que você vai viver lá no futuro, você precisa entender o que eu estou fazendo aqui. E abaixa a tua cabeça aí e entenda o ensino que eu vou dar. Você precisa se posicionar, não dá para ser de Jesus dentro da igreja e fora não. Não dá para ser mais ou menos crente, é o que a gente tem mais. Isso sempre teve, gente, mais ou menos crente. Mas hoje é mais confortável você vir aqui e você viver a vida lá fora. Lava sua boca com a palavra de Deus. Lava sua boca com a palavra de Deus. Que Deus te constranja quando você for falar um palavrão. Que Deus fale assim, que você... Sabe, eu não sei se você já decepcionou seu pai e sua mãe alguma vez, assim, que ele olhou com uma cara assim: nossa, eu não acredito que você fez isso, seu idiota. Ele não falou isso, mas... Já aconteceu com você assim, aquela cara assim, tipo, meu Deus, cara, eu dei tudo para você, eu trocava tuas fraldas de madrugada, você faz isso aí, cara. Eu quero que Deus te constranja a próxima vez que você falar um palavrão. Que você lembre de Jesus pendurado numa cruz. Porque é algo tão pequeno. É algo tão pequeno. Mas aí você está se conformando. Em frente à oposição.
Enfrente o mundo lá fora. Eu tenho um amigo pessoal, que ele se converteu há pouco tempo. E ele, pouco tempo não, agora já faz uns 2, 3 anos, sei lá. E ele vivia num ambiente onde todo mundo falava besteira o tempo todo. E eu lembro quando eu ia naquele ambiente, ele falava besteira também, porque ele era novo convertido. E eu falei, eu não senti paz de repreendê-lo naquele momento. Mas Deus foi trabalhando, Deus foi transformando a vida daquele cara. Deus foi trabalhando, transformando, foi limpando a boca dele. E hoje o ambiente que ele trabalha, ele é chefe daquele ambiente. Mudou, porque ele se converteu de verdade. Enfrente a oposição, mude o ambiente. Terceiro ponto do versículo 16. Terceiro ensinamento, nós somos iguais. Nós somos iguais. A galera da banda não é melhor que a galera que fica aqui embaixo. O pregador não é melhor que o que serve na recepção. O que está no berçário não é melhor do que o outro que limpa o banheiro. Nós somos iguais, nós fazemos parte de um corpo. Não se vanglorie por algo que não é seu. Toda a glória é de Deus. Talvez você tenha um dom que Deus te deu para um momento para você adorar a Deus. Mas se você começar a se vangloriar por causa disso, Ele pode tirar. Ele pode permitir você ir para um caminho que não é caminho de bênção. Nós somos iguais, gente. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, nós somos iguais. Pecadores, pode falar, pecadores, imundos, precisando da graça de Deus. E Jesus morreu por cada um de nós. Cara, não tem mais graça ou menos graça. Todos nós estávamos condenados. E nós somos iguais. Jesus falou, olha só, eu sou o mestre, eu sou o Senhor, e eu estou descendo da minha posição de mestre e Senhor para limpar o chulé de vocês. Para que vocês entendam que depois vocês vão ter que fazer a mesma coisa. E Pedro entendeu. Sofreu, tomou um monte de chibatada depois. Paulo depois, quando ele é o apóstolo, ele sofre um monte por Jesus. Tem gente que não entende isso. Tem gente que acha, porque fala bem, porque escreve bem, porque sabe tirar foto, acha que é melhor que o outro. Porque se veste bem, acha que é melhor que o outro. Você não é nada melhor que o outro. Porque você tem um pouquinho mais de dinheiro. Deixa eu te falar um negócio, deve ter gente que tem menos que você, mas tem muito mais gente que tem mais que você também. Eu conheço gente aqui na igreja que é podre de rico. Que não sabe o que fazer com o dinheiro. E está servindo aqui, ó. Já vi limpando o chão. Porque nós somos iguais. Nós precisamos da graça de Deus de maneira igual. Não ache por aquilo que você tem ou por aquilo que você conquistou. Você é algo melhor que o outro. Nunca olhe para alguém achando que você é melhor que ele. Esses dias eu falei sério com um jovem porque numa situação no ministério, ele chegou e falou para mim, essa pessoa está nesse ministério? Eu falei, até você está. Porque eu tenho intimidade com ele. Tá, e aí? Está lutando, está vencendo, e nós saímos do mesmo buraco e da mesma lama. E se a gente sem Jesus, nós vamos tudo para o inferno. Vamos fazer tudo, não tem o Senhor bonzinho. Não, a gente sem Jesus, até o bonzinho e o corintiano vai tudo para o mesmo lugar. É tudo para o mesmo lugar, gente. Palmeirense, o flamenguista, sem Jesus, vai tudo para o mesmo lugar. Nós somos iguais. Não ache que porque você tem uma condição melhor, um ensino melhor, se você tem uma cultura melhor. Olha, se Deus te deu essa condição, abençoa a vida do outro. Se a pessoa que está no seu já fala problema, e você sabe que ela está falando errada, não fica dando risada no GA. Chega em amor no final e fala, viu, vou te ensinar a falar problema. Vamos junto, repete comigo. Problema. Então aprendi, problema. Não, em amor. O GA é um lugar de segurança, você não pode ficar dando risada da cara um do outro no GA. Porque talvez o sofrimento do outro hoje pode ser o seu amanhã. Eu não vou falar amém, porque não é para você concordar com isso. Amém? E o último versículo desse texto fala que há felicidade em servir. Jesus vai lá, lava o pé daquela galera, limpa, seca. No final ele coloca a sua túnica de glória, a sua capa de glória.
E ele fala, vocês entenderam o que eu fiz aqui? Porque os discípulos, um monte de vezes, eles ficavam discutindo por coisa idiota. Quem que é o maior no reino dos céus? Por que Jesus fez isso? Aí Jesus tinha que explicar as coisas para eles. Jesus conta uma parábola, peraí, vamos sentar aqui que eu vou explicar para vocês. E aí Jesus olha para eles, viu, vocês entenderam? Porque tem gente, tem jovem que vem nos jovens, ouve um monte de coisa e sai daqui, não entendeu nada. Ouve 1 milhão de culto e não entende nada. Jesus, ele quer ter certeza. Você entendeu? Você entendeu, Lucas? Entendeu? Você entendeu? Ó, a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu saí da minha glória. Eu peguei os pés sujos de vocês. Eu estou servindo a vocês. Isso quer dizer que você vai sair do seu pedestal. Você vai sair talvez do seu lugar de direito, do seu lugar de honra, para abençoar a vida dos outros. Talvez você está no direito, mas o outro é mais fraco. Você vai ter que acalmar o coração. Você vai ter que voltar atrás. Teve coisa que eu já fiz na minha vida que eu estava certo. Eu tinha certeza. Mas eu feri o outro porque eu não fiz de maneira correta. E eu estava no meu lugar, eu tive que voltar atrás. Pedir perdão, engolir o orgulho. Mas Jesus termina falando, felizes são os que vão praticar isso. Servir traz felicidade, gente. Hoje quem está em depressão, se você vai num psicólogo, num psiquiatra, uma das terapias é você servir o outro. É você ter empatia pelo outro. É você ver o sofrimento do outro. É você olhar que tem um monte de gente pior que você. Então você vai lá e serve a vida do outro. Servir traz felicidade. Servir de verdade. E deixa eu falar um negócio. Servir não é fazer aquilo que você gosta. Para o Caleb, que toca teclado, se deixar ele vem em 28 bandas na semana. Teve uma semana lá que o pai dele teve que trancar ele em casa, porque ele queria tocar sempre. O Caleb, sempre que tiver música, ele vai estar aqui, né, Caleb, tocando. Sempre. Isso para ele é servir, é o dom dele? É, tudo bem. Mas isso é um prazer, né, Caleb? É um prazer. Com algumas bandas nem tanto, mas... mas com a maioria é um prazer. Servir não tem só a ver com aquilo que você gosta. Às vezes, fazer o nada aconteceu vai ser servir de verdade. Às vezes, sair da sua zona de conforto e falar com um visitante vai ser servir de verdade. Dinâmica da balinha colorida. Não acredito mais. Essa dinâmica é da nossa época de jovens. Acho que Jesus fez essa dinâmica com os discípulos. Vai lá, pega uma fruta aqui, junta aí e conversa um pouquinho entre vocês, para vocês se conhecerem. Mas a gente faz isso porque você não sai do lugar e vai falar com a pessoa que tem que falar. Entendeu? Servir, gente. A gente está aqui para servir uns aos outros. A gente está aqui para ajudar. Não dá para um estar sofrendo e o outro não sofrer junto. Não dá para um carregar coisas sozinho e o outro não carregar. Vai ajudar. Isso é um ciclo de amor e de verdade. Se um serve, o outro recebe. Aquele que recebe vai servir e o outro vai receber. Isso gera um ambiente de amor. Isso gera um ambiente de verdade. Que a gente possa ter um coração de servo. Você pode ficar em pé no seu lugar? A gente vai adorar a Deus e vai encerrar. Tira a sua capa. Tira a sua capa. Tem muita gente se escondendo atrás de um conceito. O que a gente mais ouve falar hoje em dia é sobre minorias. Pessoas que se juntam e gritam por algo. Pessoas que sei lá, você parou de comer carne, aí tem o pessoal, tem os veganos, anti-carne, aí tem o pessoal anti-vegano, aí, sei lá, agora eu vou comer então só cogumelo, aí vai ter o grupo do cogumelo, que não pode comer cogumelo, aí agora eu vou usar só preto, aí tem o pessoal da roupa colorida, que é tudo uma pauta. Eu quero te falar, as pessoas têm gritado por coisas que não fazem sentido, porque elas têm um grito de socorro no coração dela. As pessoas têm batalhado por coisas que não fazem sentido nenhum, porque elas têm um grito de socorro no coração delas que a gente não está conseguindo alcançar, que talvez a gente vai alcançar servindo. Às vezes tem uma pessoa na sua sala de aula que ninguém gosta dela, que ninguém vai com a cara dela, porque ela é uma pessoa difícil,
É uma pessoa, eu espero que não seja você, pelo amor de Deus. É uma pessoa difícil. E todo mundo isola ela. O servir começa lá na sua sala de aula. O amar começa lá. O lavar o pé daquele que não merece começa lá. Grito de socorro. Se humilhe na presença de Deus. A gente vai cantar essa canção. Que essa canção seja uma adoração e um quebrantamento do seu coração. Depois eu quero orar com você.